O que você acha que isso aqui parece, Will? É um Olha piano. só, um piano? Parece um piano. Você concorda, João? Você acha que são pianos, João? Isso aqui é uma lesma, moço. Não é. Uma lesma, olha só. Olha as melequinhas aqui, ó, tá vendo isso aí? Isso aqui é um morcego sem uma asa. Aí tamanco? a árvore não. legal aqui, a asa ó. não gostou do morcego que saiu. Vini, acha que é o quê, Vini? Olha bem, Vini. Mas olha aqui o salto. O tamanco, Vini? Só que a cabeça aqui. De onde? O mapa? De onde? Boa nova. Boa nova, tava na ponta da língua, já ia falar. Infância maravilhosa, brincando na pracinha do Coreto. Após as brincadeiras de gude, aparecia brincadeiras de peão, né? Aquela galera muito chegada. O Badoque, naquela época, ele chegava como também uma brincadeira, sempre atirando pedra nos passarinhos. O campeão era aquele que conseguisse matar uma rolinha, né? Porque na nossa época a rolinha era o troféu, era o maior pássaro que a gente podia estar matando com o Badoque, né? Todo mundo ali sentia um herói, né? Como se estivesse cumprindo com uma missão, né? A caçada. O filho costuma espelhar no pai ou nas pessoas mais idosas. Eu via as pessoas passando com cães perdigueiros, aquela cinta de cartucho enorme, espingarda de 2 canos, né? Quando eles voltavam, aí que eu via que realmente era maravilha, porque vinha com bastante perdiz, codorna, pendurada numas correinhas chamadas de bandoleira, e aquilo ali vinha exibindo para todo mundo. No Badoque, a gente está caçando e sempre tem aquele bom mesmo. A gente costumava falar bom na bala. A partir do Badoque foi que surgiu essa coisa de espingarda. E a coisa mais importante que nos levava a caçar era aquela coisa da história. A gente estava ouvindo ele relatar e dizia assim: ah, passou por Antônio, o Antônio atirou, a espingarda pisou. Que pisar é não sair fogo e tal, aquela coisa, né? A espingarda pisou, passou por Francisco, Francisco atirou, quebrou a perna, o bicho saiu mancando, lá na frente João atirou, ele caiu, levantou. Por fim, eu atirei no sangrador. Aquele cidadão que contou aquele relato, a gente enxergava ele como um herói, né? E a gente queria também ser aquele herói. Eu caçava muita juriti, que é uma pomba. Eu cheguei a matar 30 juritis numa caçada só. Aquilo ali era todo domingo, tinha que ter aquela missão ali, ó. Não é brincadeira não, era o tempo inteiro aquela coisa. Carregando cartucho. Aquilo era uma emoção fora do comum. Chegava uma, duas, não tinha interesse de atirar na bicha não. Tinha que ser quando chegava aquele rebanho mesmo, chegava assim, pau no meio, ficar 5, 6 lá. Eu já cheguei a comprar rifle que não tinha ferrolho, que não tinha mira, que não tinha nada. E eu comprei só o cano e a coronha e larguei tudo original. Inclusive foi uma das melhores armas que eu possuí. Eu vou falar uma coisa pra você. Para o cara sair de caçador para ambientalista, meu amigo, é difícil, é uma barra, viu? Porque é a mesma coisa do alcoólatra passar a ser fabricante da bebida.
é muito difícil. O cara tem que ter muita garra, muita boa vontade mesmo. É fibra mesmo. Outra época, eu acabei de chegar do mato, eu estava com uma filhinha recém-nascida. Isso aí foi uma coisa arrepiante. Eu fui visitar a menina, estava na cama, por susto, quando eu olho, está a espingarda completamente armada para o lado da menina. Então aquilo ali foi uma situação muito difícil na minha vida. Eu achei que eu estava perdendo uma filha. Eu sentia dor da perda. Foi a partir daí que eu fui começando a pensar de outra maneira, enxergar a coisa com outros olhos. Tem momentos de reflexão que eu começo a voltar àquele passado e lembrar que parar de caçar foi muito importante na minha vida. Bom, a gente começou desde criança, novos, né? Era uma aventura boa. Porque eu nunca gostei de criar pássaros. Não gostei e não gosto de criar. Eu acho ele preso, acho muito chato, coisa e tal. Hoje, para observar, para ver esses pássaros, às vezes a gente vê muito desmatamento por aí, e é o que está acabando mais com os pássaros aqui na região. É desmatamento, plantio desordenado em vários locais. Eles estão derrubando as matas próprias para esses pássaros e eles estão fugindo para outros locais, às vezes até morrendo por falta de habitat. Aquele estilo que eu tinha do passado, que era caçador, aquilo ficou para trás. Hoje, o meu negócio é observação de aves, o tempo todo no mato. Inclusive, eu sou guia de campo, eu ganho com isso. É aí que eu vejo a maravilha, toda a proeza das aves, as cores, o cantar dos pássaros. É toda a maravilha que os bichos têm, que as poucas pessoas conhecem isso. Conheci um amigo, ele é ornitólogo, Edson Ribeiro Luiz, ele é biólogo da SAVE Brasil, é um professor da vida, é uma pessoa que eu devo muito a Edson, devo muito a SAVE Brasil por ter enviado esse Edson para aqui, para a nossa Boa Nova, para nos trazer esse incentivo maravilhoso, que é observação de aves, que é preservação da natureza. Hoje, quem sou eu para matar algum animal? Eu faço parte de uma entidade que trabalha com aves. Aves é um grupo de animal que se alimenta em todas as partes de uma teia alimentar. Passarinho come grão, come carne, come inseto, come fruto. Isso torna as aves bons indicadores de uma qualidade ambiental. Então, geralmente, os ambientes ricos em aves são também ricos em outras formas de vida. Automaticamente, você cuidando das aves, você está cuidando de outras formas de vida e do equilíbrio ambiental. A SAVE Brasil ela não trabalha em áreas aleatórias. Ela escolhe os locais de trabalho baseado em riqueza de espécies de aves, aves ameaçadas de extinção e locais onde as aves sofrem uma grande ameaça iminente. Boa Nova é uma das 5 áreas mais importantes para a conservação de aves da Mata Atlântica, do Brasil inteiro. Chegamos em 2005 e num dos primeiros encontros que a gente teve com a comunidade, nós notamos 2 coisas. A primeira delas é que eles tinham um total desconhecimento acerca dessa riqueza de aves. Isso estava muito preso às universidades, ao meio acadêmico, mas a comunidade em si não conhecia isso. Uma segunda coisa, que eles tinham desconfiança dos reais interesses que nós estávamos aqui em Boa Nova. E muitos acreditavam que essa história de passarinho ameaçado de extinção era, na verdade, um disfarce que a gente utilizava para encontrar o ouro de André da Rocha Pinto, que era um bandeirante que passou por aqui, tinha deixado um mapa do tesouro. Então, em meados do século XVIII, os bandeirantes André da Rocha Pinto e João da Silva Guimarães foram designados pela coroa portuguesa para desbravar os sertões. E nessa busca, eles chegaram até a região aqui e descobriram minas
uma mina de ouro aqui na Serra do Timorante. Esse ouro foi explorado por algum tempo, foi enviado para a coroa. Em determinado momento acabaram os suprimentos e André da Rocha Pinto fica e vai enviar o seu filho até Ilhéus. Mas quando chega aqui, seu pai havia morrido e vai deixar uma carta enigma. Muitas pessoas buscam decifrar esse enigma, mas na ânsia pela descoberta do ouro, né? E algumas pessoas chegam a beirar até a loucura. E o enigma é assim: do cemitério a passagem, nem para lá, nem para cá. Pedra de norte a sul, da estrada me verá. Então em todos esses lugares foram feitas escavações, mas nunca conseguiu descobrir até hoje. Mas a desconfiança ficou. Casaca de couro no fundo, né? Isso que a gente falou. Geralmente as pessoas passam despercebidas o quanto as aves têm a capacidade de tornar um ambiente agradável para quem está presente, né? E dentre todas essas atividades que nós começamos a fazer, de levar pessoas para ir para o campo, observar aves, levar proprietário de terra para repensar a forma que ele poderia utilizar sua propriedade de uma maneira mais correta, inúmeros passeios ecológicos com crianças que passaram também a observar aves com binóculo, começou a haver uma transformação bem interessante na cidade de Boa Nova e muitos deles começaram a também repensar a forma como lidava com a natureza. A gente acha assim que Josafá e alguns caçadores talvez são símbolos dessa mudança que houve de alguém que agredia, que causava algum impacto ao meio ambiente nas mais diferentes formas e mudou a sua forma de olhar a natureza. Não foi fácil esse tempo que nós ficamos em Boa Nova, no sentido de convencer a comunidade de que existia um ouro bem palpável aqui, que era a questão da biodiversidade e dos seus recursos naturais. Que a natureza ela tem os seus ciclos e o seu dia a dia independente dos nossos problemas humanos da cidade. Os beija-flores, por exemplo, que visitam essa área aqui em Boa Nova, eles reproduzem, colhem seu alimento e sentir essa natureza, a gente acredita até que tornam as pessoas um pouco mais solidárias com o próximo e passam a enxergar a vida e os valores de uma forma mais simples, né? Essa quantidade de aves, quase pouco mais de 400 espécies que ocorrem em Boa Nova, não é obra do acaso. Essa é uma região que ocorre 3 biomas simultaneamente: a Caatinga, da parte oeste do município, a Mata Atlântica, da parte leste. Isso num raio de 5 quilômetros apenas, se muda, você sai da Caatinga e você entra na Mata Atlântica. Boa Nova é uma região que se planta cacau, que é o símbolo da Mata Atlântica, e umbu, que é o símbolo da Caatinga. E naturalmente, regiões que possuem variedade de ecossistemas são ricos em biodiversidade. E esses observadores de aves que vêm para a cidade, eles têm a oportunidade de ver aves tanto da Caatinga quanto da Mata Atlântica em apenas uma viagem. Alguns países da Europa, em toda a sua extensão territorial, tem mais ou menos 500 espécies, 400 espécies. Então, um município do interior da Bahia possui uma quantidade de espécies de aves similar a um país. A gente aqui em Boa Nova tem como se fosse um símbolo de todo esse movimento em torno da preservação ambiental, que é um desses pássaros que é conhecido como gravatazeiro. E o sucesso nessa mudança de visão e de perspectiva de como ver a natureza foi tão grande que, por mobilização da comunidade e com a nossa participação e com a participação de outros atores locais, conseguiu, no ano de 2010, que fosse criado um parque nacional em Boa Nova, que é talvez o prêmio para essa comunidade que se mobilizou em torno da preservação, né? Lembra, pai? E quando o senhor caçava, que a gente ia
vendo aqueles bichos abatidos no chão. Hoje a gente pode cuidar deles, vê-los de uma forma diferente, as cores, o tamanho. Obrigado, pai. Valeu.